Se você sente a dificuldade de conquistar clientes de maior porte e empresas que vão te dar melhores honorários, então se liga nesse vídeo porque eu vou te mostrar como eu faço aqui na Arte Fiscal. Galera, é o seguinte, você sabe que às vezes é muito complicado a gente poder chegar nas empresas maiores. Primeiro, a gente já tem a nossa própria objeção, achar que nós estamos despreparados para o nível de conhecimento, o nível de exigência que essas empresas maiores têm. Mas uma coisa que você tem que colocar na cabeça, a mesma dor que os pequenos e médios empresários possuem, os grandes empresários também necessitam. As mesmas dores que eles têm, os lá de cima também têm. As mesmas necessidades que os pequenos têm, as empresas de grande porte também possuem as mesmas necessidades. Aonde que você tem que estar atento? Você possivelmente, ao lidar com uma empresa de maior porte, você vai estar lidando com pessoas mais preparadas, pessoas mais gabaritadas no assunto que você está dizendo. Então você tem que trocar a sintonia da forma que você vai abordar esse tipo de cliente ou até se comunicar em uma mesa de reunião na hora que você tiver a oportunidade de estar batendo um papo com essa galera. Por exemplo, você chega numa empresa de pequeno porte, uma empresa do Simples Nacional, você tem que explicar exatamente aonde está a dor daquele cara. Ele não sabe, por exemplo, que é um PIS e COFINS monofásico. Ele não sabe, por exemplo, que ele paga mais no DAS porque existe uma tributação diferenciada no PIS e COFINS monofásico. As empresas de maior porte já é o contrário. Eles sabem exatamente a necessidade que eles têm. Então, o que eles procuram? Eles procuram profissionais que vão gerar segurança para eles e que tenham o melhor preço de mercado. Então essas empresas maiores, eles sempre vão exigir de você uma concorrência maior, você sempre vai estar lidando com outros níveis de concorrente, talvez de maior porte também, e você vai ter que estar ali brigando naquele jogo com esses caras. Mas como que você sobressai dentro disso? Em duas situações. Primeiro, técnica. A grande diferença de você poder atender uma empresa de grande porte está no seu conteúdo, na sua forma de apresentar, na simplicidade de poder executar algo que é complexo e que você vai levar essa solução para ele. Porque uma coisa você tem que estar em mente sempre. Esse cara, ele sabe que existe a possibilidade, ele só não tem equipe dentro da empresa para poder fazer. Então você vai chegar lá dentro, você vai lidar com controle, você vai lidar com o departamento jurídico, você vai lidar possivelmente com a contabilidade já terceirizada, dificilmente você vai lidar com o dono da empresa nesse primeiro momento. Mas você vai ter uma assessoria dentro dessa empresa que vai estar questionando o trabalho que já tem maior qualificação técnica. Então você sobressai a hora que você absorve todo o conteúdo, a hora que você sabe exatamente como se deve fazer aquele determinado trabalho e convence ele da forma mais simplista possível, mostrando que você possui altamente uma tecnologia que execute o que ele não consegue executar. Como, por exemplo, ressarcimento ICMS e substituição tributária. Ele sabe que ele tem o direito disso, mas ele não tem uma equipe de prontidão para poder executar isso dentro da empresa dele. Uma outra dor que existe muito dentro dessas empresas é a parte de sistema. O sistema dessas empresas, eles são maiores, e aí tem uma dificuldade maior de você poder fazer uma alteração no sistema, porque uma alteração aqui vai mexer em toda uma estrutura operacional deles. Então você lidar com circunstâncias para eles que são mais difíceis. Então eles preferem muitas vezes tirar aquela parte da operação para fora da empresa, contratando você, que vai levar o mesmo resultado. Essas empresas, inclusive, já têm um budget já reservado para poder contratar essas empresas de consultoria. Mas aonde que você tem que sobressair? Você tem que sobressair na capacidade técnica. Mostrar que você tem capacidade técnica, tecnologia de ponta e segurança no conhecimento que você está passando para ele ali naquele momento. Mas aí você vai me perguntar, Anderson, mas chegar nessas empresas para ter esse nível de contato, para ter esse nível de conversa, eu tenho que fazer uma etapa antes, que é poder abordar essas empresas. E como que eu faço isso? Isso é mais simples do que você pode imaginar. Até porque, para você lidar com esse tipo de empresas de grande porte, você já tem uma linguagem muito parecida com a dele, porque o cara que vai te procurar, ele já é um cara da tua área, não é o dono da empresa que vai te procurar.
Muitas vezes o cara que vai te procurar já é um cara já da próprio departamento da contabilidade, departamento jurídico, enfim, o cara já sabe o que quer. Então não adianta você querer enrolar ele numa reunião, por exemplo, a técnica que a gente usa nas menores empresas, me conta sobre a sua empresa, tal, me fala mais sobre você. Esse cara aí já é o cara mais objetivo, pá, ele quer reunião de 5 minutos e como que você resolve o problema dele. Então você tem que estar altamente preparado. Como que você chega nele? Você chega mostrando a facilidade do trabalho que você executa, já entendendo qual é a dor que ele tem. Vamos focar no mesmo produto para que a gente não crie um monte de coisa aqui e você não entenda nada. Vamos continuar no ressarcimento de ICMS substituição tributária, por exemplo. Esse cara sabe que a empresa dele possui essa necessidade, ele sabe que tem altos valores para ser recuperado e ele sabe que ele tem que entregar isso como resultado para a empresa dele porque ele já foi cobrado. Então o que ele faz? Ele precisa contratar alguém, mas o tempo dele que é escasso, as dificuldades que ele tem internamente dentro da empresa para implantar tudo isso, dificulta que ele faça isso por conta própria. Então você tem que estar sempre lembrando ele que você faz esse tipo de trabalho. Você tem que estar sempre lembrando ele, mostrando para ele que você consegue resolver aquela dor nele. Então o conteúdo para esse cara, ele é reto, ele é direto. Eu resolvo isso e resolvo dessa forma. Pá, porque você não precisa mais provar para ele qual que é a dor dele. Então, para você poder atender empresas de grande porte, você tem que ter uma estrutura, uma mente focada nesse tipo de cliente. Uma abordagem focada nesse tipo de cliente, melhor dizendo. Empresas de pequeno porte você aborda com mais relacionamento. Empresas de grande porte é mais reto e mais direto. E a melhor forma de prospecção para essas grandes empresas é o formato de parceria. Buscar esses parceiros que têm um network com esse tipo de empresas que vão conseguir levar com muito mais facilidade você a apresentar o seu tipo de trabalho. E aí nós estamos falando das empresas de grande porte. Nós temos aí também as empresas de médio porte, que é uma outra abordagem, mas isso fica um tema para o próximo vídeo.